Olá, telespectador, seja bem-vindo ao canal do Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e agradeço a sua presença aqui. Peço a você que se inscreva em nosso canal, que ative o sininho de notificações, que teça comentários e que compartilhe este link com seus amigos. Sou muito grato. Hoje estou iniciando uma nova série de mensagens. Estas mensagens terão por título Os Nãos de Deus. E os nãos de Deus são muito claros na Bíblia. E o primeiro não que eu quero partilhar, quero refletir com vocês, é quando o Senhor Jesus Cristo nos diz: não temais. Mateus capítulo 17, verso de número 7, diz o seguinte: aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Não temais. É uma ordem do Senhor para nós, para que não venhamos ter medo. Há um tipo de medo que é natural e é uma proteção. Quando nós vemos um perigo à frente, quando nós temos o reflexo. Um motorista de automóvel, se não tivesse esse reflexo, ele bateria o carro todas as vezes. O reflexo é uma necessidade. E ter este tipo de medo não é o medo ao qual Jesus se referia. Este é um medo de proteção da vida, de nós termos prudência no lugar onde pisamos, no lugar onde entramos, as coisas que fazemos. Isso é natural. Agora, não temais está muito mais ligado a uma decisão de executar as ordens ou executar as coisas da vida do que as questões de reflexo. Por exemplo, vamos imaginar o Senhor Jesus Cristo andando sobre o mar. Pedro olha para Jesus e diz assim: se és tu, Senhor, manda que eu ande também sobre a água. Então Jesus disse: venha. E Pedro foi destemidamente andar sobre as águas. Só que em determinado momento ele teve consciência de que estava andando sobre um líquido. E sobre um líquido a gente afunda. E ele então, não acreditando mais na ordem do Senhor, mas dando vazão à crença nos seus próprios sentidos e sentimentos, ele passou a afundar. Foi quando ele disse ao Senhor Jesus: acode-me, Senhor, que eu estou afundando. Então Jesus estendeu-lhe a mão e disse: por que duvidaste? Aqui no versículo que nós lemos, Jesus estava lá no Monte da Transfiguração, onde ele apareceu com as roupas transformadas e ouviu a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Então os apóstolos que com ele estavam aterrados, amedrontados. Então Jesus tocou neles e falou para que eles se levantassem, se erguessem e não tivessem medo. A vida cristã é uma vida sem medo, porque nós temos do nosso lado o Senhor Jesus Cristo. E tendo Jesus do nosso lado, nós temos a felicidade, nós temos a coragem, nós podemos fazer as coisas. Há muitos cristãos que vivem amedrontados. Eles têm medo de tudo. Têm medo de que haja um trabalho espiritual feito na porta da sua casa ou na encruzilhada de sua rua. Têm medo de algum objeto que eles viram ou que tocaram. Têm medo de alguma pessoa que está desejando fazer mal para ela. Esse tipo de medo, segundo a palavra de Deus, além de ser infundado, é pecaminoso. Deus não se agrada desse tipo de medo. Vou contar uma experiência para vocês. Quando eu me converti a Cristo, o meu pai tinha uma casa lá no lugar onde nascera, lá em Meia Légua, que é um distrito da cidade de Cambuí, no sul de Minas Gerais. Nós íamos para lá 2 vezes por ano e passávamos praticamente 1 mês em cada vez que lá estávamos. Eu me converti aos 14 anos
E, geralmente, as histórias de assombrações, as histórias de fantasmas e estas coisas todas são muito típicas e muito comuns. E naquele dia específico, eu já tinha recebido Jesus como Salvador, eu fiquei sozinho na casa. E anoitecera, e quando anoitece, a floresta tem os seus sons, os animais têm os seus sons. E também o medo traz os seus sons, a gente escuta muito barulho. E quando eu estava lá, eu precisava ir até a casa do meu avô e depois a casa da minha tia Sebastiana. Mas eu teria que ir sozinho, no meio da estrada escura, não havia energia elétrica, não havia nada. E o medo? O medo veio e estava me sufocando. Mas aí eu me lembrei que o Senhor Jesus disse que nós não deveríamos ter medo. Nós deveríamos, em nome de Jesus, enfrentar todos os medos. Então, o que foi que eu fiz? Eu, dentro da casa, da nossa casa, eu orei dizendo: Senhor, eu sou um crente, eu sou do Senhor. Eu não vou ter medo de escuro, eu não vou ter medo de solidão, eu não vou ter medo da mata, eu não vou ter medo de nada. E eu repreendo qualquer presença maligna nesta casa ou junto do meu caminho. Quando eu fiz isto, eu me enchi de coragem. Então eu abri a porta, saí da casa e eu estava sem farolete, sem uma candeia para iluminar o caminho, mas havia, por causa das estrelas que estavam no céu, havia uma certa claridade. Então eu saí de casa e andei 300, 400 metros até a casa do meu avô, no meio da estrada escura, sem medo nenhum. E de lá fui até a casa da tia Sebastiana, onde meu pai, a minha mãe e o meu irmão estavam, e sem medo nenhum. Aí a minha mãe perguntou: mas você não teve medo? Eu disse: não, eu sou um crente em Jesus Cristo. Na minha casa, onde eu morava, lá na Vila Pompeia, quando eu me converti, a minha casa tinha uns fenômenos. Os pratos se mexiam lá dentro na cozinha, panelas estralavam e esses barulhos todos. E eu descobri na palavra de Deus que tudo isso, além de serem coisas naturais, quando da madeira e etc., também eram tentações de Satanás para que nós ficássemos amedrontados. Então, o que foi que eu fiz? Um dia que a minha mãe não estava, que o meu pai não estava, que o meu irmão também não estava, eu tomei a decisão de orar lá em casa e repreender toda presença maligna, toda obra maligna, para que Deus fosse o Senhor do meu lar e da minha casa. Eu orei em cada cômodo da minha casa. Eu lia um salmo e orava. Lia um salmo e orava. Qual foi o resultado? Nunca mais em minha casa tivemos qualquer fenômeno, exceto numa outra ocasião que eu posso contar para vocês, mas nós tivemos absoluta graça e paz em nosso lar. Não temais. Nós não devemos ter medo. O crente não pode ter medo. Há cristãos que têm tanto medo de falar em público que quando vão à frente para falar, seja na escola, no curso onde estão estudando, seja em qualquer outro lugar, parece que dá um nó no pescoço e não conseguem falar. Não temais. Se você vai fazer um concurso público, está com medo de responder erradamente, não temais. Vá e com a graça de Deus você vai responder. Deus vai te dar a iluminação, caso você tenha estudado. Não temais. O medo muitas vezes coloca um ponto final em carreiras que nem começaram. Muitas pessoas não dão aquele passo na vida porque têm medo de se expor, têm medo de ir e fazer feio. Muitas vezes, essa situação de timidez na vida de uma pessoa nada mais é do que o medo de fracassar e de ser ridicularizado pelas outras pessoas. Mas o Senhor nosso Deus nos diz: não temais. Não temais. Se tivermos que tomar decisões, que não tenhamos medo. Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Nós não devemos ter medo de tomar decisões
decisões feitas em oração com a consciência de que é a vontade de Deus aquilo que vamos fazer. Não temais. Muitas vezes, para darmos um passo à frente, nós temos que ter a coragem. Já pensou se você tivesse uma madeira de 50 centímetros de largura, estendida no chão da sua casa, em 2 metros mais ou menos, uma madeira bem forte, você teria coragem de andar por cima dela? Claro que teria, porque é uma boa dimensão, não há nenhuma vala, você tem coragem de passar por ela. E se esta mesma madeira estivesse entre 2 abismos, e você tivesse de atravessá-la com as mesmas dimensões, aí é diferente. Parece que aquela madeira que era tão segura quando eu tinha por baixo uma base, agora ela já não é mais segura, porque eu tenho um abismo ao lado. Isso está dentro do nosso coração, não vem das questões físicas, é a mesma madeira, é a mesma possibilidade. Mas aqui dentro as coisas mudaram. Deus quer que nós não tenhamos medo, que nós sejamos corajosos. É com os corajosos que Deus trabalha. É com um Davi que não tem medo de um Golias que Deus trabalha. É com um Gideão que não tem medo de um gigantesco exército e com pouquíssimos soldados que Deus trabalha. É com você que, com a graça de Deus, vai tomar coragem que Deus trabalhará. Você poderá ser uma bênção no seu trabalho, uma bênção nos seus estudos, uma bênção na sua igreja, uma bênção nos projetos que assentou em seu coração realizar. Não temais. Vamos lançar fora o medo dos nossos corações, o medo das nossas vidas e vamos crer na graça e no amor do Senhor. Não temais. Oremos. Senhor Deus nosso Pai, eu peço a Ti em nome de Jesus Cristo que o Senhor ajude a cada um de nós a sermos destemidos, a não termos medo das circunstâncias, a não termos medo dos inimigos, porque temos do nosso lado o general, temos do nosso lado o grande capitão da fé, o grande Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Abençoa, Senhor Deus, cada um dos telespectadores, para que depositem em Jesus Cristo a sua confiança e não temam nada, exceto o pecado que tenazmente nos assedia. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo de nosso canal. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o Ministério Essência Cristã. Agradeço a sua audiência e recomendo a você, com a graça de Deus, a assistir às nossas outras produções. Esta é uma série, a série Os Nãos de Deus, e há outras mensagens que estarei pregando. Considere ser um dos mantenedores missionários do nosso ministério. Se Deus tocar no seu coração e você desejar, aqui está o número do Pix, através do qual você pode dizer: quero participar do sustento deste canal. E eu agradeço muito. Veja as sugestões que estão em volta e assista às outras produções nossas. Deus o abençoe. Até a próxima. Tchau.